Meu querido irmão, como dizíamos, abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Nesta manhã estaremos lendo do verso 1 ao verso 10. Estaremos pensando um pouco sobre o que Pedro deseja nos ensinar, o que ele ensinou aos cristãos de sua época, o que ele quer nos ensinar nesta manhã. Nos diz a palavra: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, amém. Irmãos, que texto abençoado, que sequência abençoada, que palavra aplicável às nossas vidas. Eu queria nesta manhã olhar para esta sessão e retirar dela verdades maravilhosas para as nossas vidas. Eu queria iniciar dizendo para vocês que o cristianismo, ele não é apenas para ser crido, mas também para ser vivido. Vida com Deus é vida prática. Eu queria iniciar esta palavra dizendo isso ao teu coração nesta manhã. Vida com Deus é vida prática. É interessante, irmãos, que desde o capítulo 1, e nós estamos ministrando de maneira sequenciada, o apóstolo Pedro trata com os irmãos aqui sobre a realidade, sobre aquilo que diz respeito ao novo nascimento. Novo nascimento que foi produzido não por semente corruptível, mas por semente incorruptível. Não por semente temporária, mas por semente eterna, que é a palavra de Deus, que se renova, que é aplicável, que é transformadora, que sinaliza para a gente o comportamento, aquilo que devemos fazer na prática, que nos traz o arcabouço doutrinário, mas que sinaliza para a gente o comportamento, que é prático, que é vivencial, que é diário, que revela-nos aquilo que o próprio Jesus vivenciou em seu comportamento, em sua lida, em sua vida, nas relações que ele estabeleceu,
relações de misericórdia, de amor, de bondade, mas também relações que apontavam para a lei, para a palavra, para aquilo que é caro para a gente, para aquilo que é verdade, para aquilo que é absoluto, para aquilo que nós não podemos negociar. Vida com Deus é vida prática, irmãos. E é interessante que, pensando sobre esta realidade, tendo esta premissa como realidade no texto que acabamos de ler, o apóstolo Pedro começa este capítulo 2 admoestando a igreja. Se não vejamos, olha para o texto. Pedro começa usando um verbo aqui, despojando-vos. Em outras palavras, o que esse texto quer nos dizer, o que esta palavra quer sinalizar para a gente, é que nós devemos lançar fora aquilo que não agrada ao Senhor. A ideia de despojar aqui, do uso deste verbo, é de se livrar de algo, é de colocar de largo, é lançar fora. É como alguns comentaristas, eles aplicam este verbo da seguinte forma: é como se eu retirasse aqui a roupa que é velha, aquilo que não mais me identifica, aquilo que não é mais realidade para mim, aquilo que não mais aponta a minha relação com Deus. É lançar fora, é despojar o velho homem, é mortificar a carne que não mais domina o meu coração. Pelo contrário, queridos, nós somos dominados e regidos e direcionados pela graça e pelo favor de Deus. É interessante, irmãos, que sobre esta ideia de despojar, de lançar fora, de tirar a velha roupa, lembro-me das palavras do apóstolo Paulo. Ele usou esta expressão quando mesmo escreveu à igreja de Roma, lá no capítulo 13, no versículo 12, o seguinte: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, ele usa este verbo nesta perspectiva, deixemos, pois, as obras das trevas. A ideia de deixar aqui é justamente esta, de lançar fora, de retirar a velha roupa, de dizer que aquilo que foi realidade no passado não mais me pertence. Nós somos novas criaturas. E é interessante que há uma lógica na ministração de Pedro, porque ele começa agora a declinar aquilo, por exemplo, que precisa ser mortificado no nosso comportamento enquanto crentes, enquanto pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Ou seja, coisas das quais o cristão tem que desprender-se, lançar fora, despojar, retirar aquilo que contamina, aquilo que macula a santidade do Senhor. Se não vejamos, ele começa aqui uma lista, uma pequena lista, para apontar a esta igreja aquilo que não honra o nome do Senhor Deus. Olha comigo o texto. Despojando-vos, portanto, nos diz o texto, de toda maldade. A primeira coisa que Pedro nos diz aqui no texto, Pedro usa o termo aqui, maldade. A ideia de começar com este termo, irmãos, é porque este termo engloba aí todo tipo de malícia. Há quem diga aí que ele começa por maldade, porque os outros pecados mencionados nesta lista são decorrentes desta maldade, deste mal. E Pedro irá nos dizer: lancem fora, que vocês possam despojar, que vocês possam se livrar de toda maldade, de toda malícia. Ele começa, dolo, ele fala também sobre dolo. Ele diz assim: olha, deixem a maldade, igreja, deixem o dolo. O que é dolo aqui, queridos? Dolo, meus irmãos, é aquilo que engana a consciência dos outros, a fim de alcançar os próprios fins. É o que no popular nós chamamos duas caras, é mostrar duas caras, é fazer armadilhas. É o vício do homem cujos motivos eles são sempre adulterados, nunca puros. Pedro irá dizer: deixem
Despojem-se do dolo, daquilo que não revela, aquilo que é puro, aquilo que é sincero. Lancem fora aquilo que não honra o nome do Senhor Deus. E ele continua a lista dizendo, não apenas a maldade, não apenas o dolo, mas lancem fora a roupa chamada aqui como hipocrisia. Pedro usa também a igreja aqui, Deus sinaliza as nossas vidas nesta manhã também, que nós devemos deixar de lado toda e qualquer hipocrisia. A palavra hipocrisia, irmãos, significa dissimulação. Eu estava pensando sobre essa palavra, irmãos. Eu fiquei pensando que é o que muitas vezes usamos. Verdade ou não, queridos? Quantas vezes, diante daquilo que é mais sagrado para a gente, a nossa relação com Deus, nós queremos dissimular, nós queremos usar uma máscara, um comportamento no qual Deus sabe que não é verdadeiro. É como se Pedro estivesse dizendo à igreja: vocês não podem esconder a verdadeira identidade de vocês. Lancem fora toda e qualquer hipocrisia. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe de fato quem nós somos. Deus sabe de fato como nós estamos nesta manhã. Eis a razão pela qual Pedro irá dizer: lancem fora toda e qualquer hipocrisia. Mas Pedro diz também invejas. O que é inveja, senão, irmãos, um sentimento avarento, de querer ocupar o lugar que é do outro. É o que Jesus já nos ensinou sobre não cobiçar aquilo que é do outro. É o que a lei ensinava, é aquilo que Jesus reitera, sinalizando para a gente que o nosso comportamento enquanto filhos de Deus não deve ser um comportamento de desejar o que é do outro. Jamais. Pedro diz a essa igreja: despojem desse comportamento, lancem fora toda e qualquer inveja. Irmãos, foi inveja, por exemplo, foi este sentimento diabólico que esteve por trás, por exemplo, da crucificação de Jesus. Lembram? Os líderes religiosos, eles se tornaram invejosos diante da popularidade de Jesus. Você encontra isso em várias passagens bíblicas de Mateus. Por exemplo, Mateus capítulo 15, versículo 10, Mateus capítulo 27, versículo 18. Jesus se tornou muito popular e os líderes religiosos da época, eles ficaram ressentidos, começaram a odiar Jesus, amargurados, entraram em conflitos, e a inveja tomou as mentes, os corações. Eis a razão pela qual Pedro diz: lançai fora toda a inveja. E ele termina esta lista, esta pequena lista, dizendo: lançai também toda sorte de maledicência. Ou seja, o que é maledicência, irmãos? A ideia de maledicência é de calúnia. Lançai fora toda calúnia, toda palavra frívola. Ou seja, o que é o caluniador, senão aquele que diz coisas boas na frente das pessoas, mas que é tenaz em depreciar por trás, de falar mal. Percebem, queridos, como Pedro inicia esse capítulo 2 exortando a igreja, dizendo a esta igreja, sinalizando para esta igreja que alguns comportamentos não mais nos identificam, não mais sinaliza ao mundo quem somos, não mais nos pertence. Eis a razão pela qual Pedro começa este capítulo 2 dizendo: despojando-vos, lançando fora, tirando a velha roupa. É o que a teologia nos diz sobre a mortificação da carne. Mortifiquem aquilo que não honra o nome do Senhor Deus. Mas Pedro, ele apresenta esta igreja, Deus nos apresenta nesta manhã o caminho, irmãos, a partir do verso 2. Veja que é uma lógica no texto. Primeiro Pedro diz: lancem fora aquilo que não honra o Senhor Deus, mas desejai ardentemente, verso 2, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, pela palavra, vos seja dado crescimento para a salvação.
Irmãos, me chama a atenção aqui, é que Pedro queria que seus leitores desejassem ardentemente a palavra, como ele usa uma expressão aqui interessantíssima, como um bebê recém-nascido deseja o leite materno. Eu não sei se chama a sua atenção a expressão recém-nascidos. Ou seja, esta palavra identifica uma criança que acabara de nascer e está desesperadamente chorando por alimento. Percebem o nosso compromisso com a palavra? Percebem aqui o que Pedro quer nos dizer, nos ensinar? Ele mostra que a semelhança, a busca que devemos ter pela palavra, ou seja, os crentes, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, devem desejar a palavra de Deus, assim como a criança recém-nascida deseja o leite. É interessante esta comparação, irmãos, é interessante como este é um desejo singular, este é um desejo implacável, porque a vida depende disso. Faça um comparativo para mim, querido. Qual a necessidade de uma criança recém-nascida de tomar o leite? Para a sua existência, para a sua caminhada, para o seu fortalecimento. É interessante que Pedro diz assim como desejai ardentemente o leite espiritual. Aqui eu quero trazer uma aplicação ao teu coração, querido. É interessante como muitas vezes nós deixamos de ler a palavra, nós deixamos de estudar a palavra, nós colocamos a palavra em segundo plano. Pedro irá nos dizer que não, a palavra tem que ser desejada, anelada, buscada, de maneira singular, intensa, verdadeira, assim como a criança recém-nascida necessita e deseja o leite. É interessante como a palavra de Deus nos ensina acerca desta verdade, irmãos, mas chamo a sua atenção que o texto irá dizer também, o comparativo é em relação à criança recém-nascida, mas note bem, queridos, é que Pedro aqui nesse verso 2, ele conclama que não é qualquer tipo de alimento que devemos ansiar ou desejar. Percebem? Pedro irá usar uma palavra aqui importantíssima nesse verso 2. Ele diz: desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Eu chamo a sua atenção para a expressão genuíno. A palavra genuíno significa literalmente não misturado, não adulterado, irmãos. Pedro sinaliza para a igreja o seguinte: olha, busquem ardentemente, de maneira singular, desejosa, o leite assim espiritual, assim como a criança deseja o leite materno, mas não qualquer leite. Busquem aquilo que é genuíno, aquilo que não foi adulterado, aquilo que não foi misturado. Ou seja, irmãos, o que Pedro quer nos ensinar nesta manhã, o que a palavra de Deus quer aplicar ao nosso coração, é que nós não devemos buscar em outras fontes aquilo que pode trazer a existência verdadeira às nossas vidas. É a palavra, e tão somente a palavra de Deus, o genuíno leite, irmãos. Eu compartilhava antes do culto aqui com o Jefferson e com a Sete sobre um sermão que eu ouvi essa semana. Claro que eu não vou citar o nome aqui, mas de um pastor conhecidíssimo no Brasil, e ele, usando um texto bíblico, ele disse tantas heresias, meus irmãos. Eu fiquei pensando a responsabilidade que nós temos quando nós estamos expondo as Escrituras, pregando a palavra. Nós temos responsabilidades, e sobre elas nós iremos prestar contas diante de Deus. De não apresentar um leite adulterado, de não apresentar um alimento misturado. Não, tem que ser o genuíno leite. Tem que estar escravizado pela palavra. Em outra oportunidade eu disse aqui na igreja que há uma diferença gritante entre exegese e exegese. É que exegese vem da raiz ek, ou seja, extrair. É entender o que a palavra quer nos ensinar. Vez por outra eu encontro pregadores que estão fazendo exegese. Ei vem da raiz colocar, ou
seja, é aplicar a palavra àquilo que eu quero, aquilo que o meu coração deseja, é pensar no tema e procurar textos que possam caminhar dentro da minha lógica de raciocínio. Não, irmãos, a palavra se basta. É a palavra por palavra, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que dita o nosso comportamento, é a palavra que nos dá forças para que possamos mortificar aquilo que não honra, aquilo que não agrada o nome do Senhor Deus. Veja que o texto irá dizer o seguinte: o leite tem que ser genuíno para quê, queridos? Para que o crescimento não possa sofrer solução de continuidade. Olha para o texto, irmãos, o texto vai dizer: vos seja dado crescimento. Vos seja dado crescimento. Quantos crentes raquíticos, porque estão tomando leite misturado, porque estão se alimentando de fontes duvidosas. Vez por outra eu encontro pregadores aí com palavras de autoajuda, para que o crente saia com o coração mais leve. Vocês já encontraram gente assim? Eu vou para aquela igreja porque eu saio com o coração mais leve. Não, irmãos, os nossos encontros com Deus precisam nos levar a um sentimento de confissão, de reconhecer que somos pecadores, de reconhecer que não somos merecedores, de reconhecer que somos pecadores. É o verdadeiro leite. A palavra aqui, crescimento, eu chamo a sua atenção para essa palavra. O leite tem que ser genuíno para que por ele, verso 2, vos seja dado crescimento para a salvação. Esta palavra crescimento está aqui no verbo passivo, que no grego traz a ideia de fazer você crescer. Ou seja, Deus quer que cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo, e é um crescimento constante, ininterrupto, até a volta de Cristo Jesus. Este leite tem que ser sincero, este leite tem que ser ministrado de maneira genuína, verdadeira. Nós precisamos ter as nossas mentes escravizadas pela palavra. É o que, por exemplo, irmãos, John Piper, no seu livro Como Matar o Pecado, muito interessante o livro, Como Matar o Pecado, John Piper, pastor John Piper, ele diz: mantenha a sua mente sobre a palavra de Deus e as realidades que elas representam. Mantenha a sua mente na palavra de Deus. Eu já ouvi uma frase muito interessante, não lembro quem foi que disse essa frase, mas eu já ouvi essa frase algumas vezes, e nos diz a frase: a palavra de Deus irá mantê-lo longe do pecado, ou o pecado vai mantê-lo longe da palavra de Deus. As duas coisas não caminham juntas. Quando eu tenho o meu coração, a minha mente, a minha vida escravizada pela palavra, o pecado não mais domina o meu coração. O pecado não mais tem controle sobre a minha vida, o pecado não mais direciona o meu comportamento, pelas razões que foram postas aqui. Eu já despojei, eu já lancei fora a velha roupa. É a palavra, é o verdadeiro leite que domina o meu coração, a minha vida, a minha mente, o meu comportamento. E bendito seja o nome do Senhor. Ou a palavra de Deus irá me manter longe do pecado, ou o pecado irá me manter longe da palavra de Deus. É um compromisso que eu tenho que ter. E Paulo e Pedro dizem assim: desejai ardentemente a palavra. Verso 3, irmãos, há uma lógica aqui, há uma motivação aqui tremenda para ansiar, para desejar este leite que é genuíno, que não é misturado, que não é adulterado, porque Deus é bom. Olha para o texto: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se é que já tens a experiência. Muitos comentaristas afirmam aqui que Pedro se fez valer do Salmo 34, versículo 8, que nos diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Pedro está aqui ecoando o Salmo 34, irmãos, versículo 8. E aqui, estudando esse texto, percebam que há uma ideia aqui de dúvida, né? Se é que, estudando esse texto, me trouxe a curiosidade de entender quais as razões pelas quais Pedro inicia esse verso 3 dizendo: se é que já tendes a experiência.
Se você olha para o texto, nessa tradução que nós temos atualizada, a que eu uso habitualmente, há uma dificuldade aqui, irmãos, na compreensão desse verso 3. É que a palavra aqui, grega, traduzida como se, ela introduz, às vezes, orações condicionadas ou condicionais de fato. Ou seja, são orações que não estão expressando dúvida, mas estão expressando certeza. Como assim, pastor? Porque a ideia ao ler aqui na tradução é: se é que já tendes a experiência de que Deus é bom. Mas a ideia aqui é que há uma oração condicionada de fato. Quer um exemplo prático disso? Paulo, quando escreveu Romanos 8, verso 31, ele usa o se aqui nas escrituras: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, esse se significa já. Uma tradução interessante é já. Ou seja, na tradução NVI, ele usa a expressão, pode ser traduzido como já ou agora. Na NVI, se você tiver NVI em casa, pega aí e você pode fazer o comparativo. O verso 3 começa dizendo o seguinte: agora que provaram que o Senhor é bom. Ou seja, a ideia aqui não é de dúvida, a ideia aqui é de certeza. Ou seja, se Deus é por nós, se é que vocês já provaram da bondade de Deus, ou seja, agora vocês que já provaram desta bondade, vocês jamais irão negociar a bondade, a misericórdia, o cuidado, a manifestação da misericórdia sobre o coração de vocês. E bendito seja o nome do Senhor Deus, que nós já, de fato, já experimentamos a bondade e o cuidado de Deus. E bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus por isso. E Pedro começa esse verso 4, depois que ele diz: olha, vocês já provaram, vocês já tiveram experiência. Ele usa a expressão aqui, experiência, irmãos. Ou seja, a ideia de provar, a ideia de degustar uma comida, a ideia de saborear. Interessante, é o que nós vivenciamos, é o que nós provamos, é o que nós experimentamos todos os dias. Nós já tivemos a experiência, nós estamos tendo a experiência do cuidado, da bondade, da benevolência, do amor de Deus sobre nós. É o que Paulo diz lá em Romanos 5, verso 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós já provamos desse amor, nós já fomos alcançados por esta graça. Ecoar o Salmo 34, verso 8, nós já experimentamos da bondade de Deus para com as nossas vidas, e a Ele a honra e a Ele a glória pelos séculos dos séculos, amém. É quando Pedro chega nos versos 4 e 5, irmãos, olhem, percebam, há uma lógica aqui no pensamento de Pedro aqui. Eu penso que Pedro, a partir do versos 4 e 5, Pedro agora começa a expandir a sua lógica, o seu raciocínio, e trata aqui sobre a vida em comunidade, sobre a vida da igreja. Se não vejamos, olhem comigo, irmãos, os versículos 4 e 5. Nos diz o texto: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia, amém. Glória a Deus por isso. Vamos acompanhar aqui, irmãos, nesses versos, a lógica de Pedro. Como dizíamos, eu penso que Pedro agora começa a tratar sobre a comunidade. Notem bem, irmãos. Primeiramente, lá desde o capítulo 1, irmãos, no início da carta, o que é que Pedro trata? Pedro trata, nós já tratamos aqui com a igreja, sobre a graça da salvação, operada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ainda no capítulo 1, Pedro trata sobre as implicações desta salvação, ou seja, muda o nosso comportamento enquanto pessoas, a santidade na vida, mas muda também o nosso comportamento em relação ao próximo, a santidade no amor. Ele começa o capítulo 2 dizendo: tudo isso é mediante a palavra de Deus.
É a palavra, que você possa desejar ardentemente esta palavra. É a palavra que sinaliza, é a palavra que sustenta, é a palavra que molda o nosso comportamento. É a partir do verso 4 que ele trata sobre a vivência em comunidade. Ele introduz, irmãos, o assunto da igreja, a comunidade dos cristãos, como sendo um templo de Deus, uma casa espiritual que cresce, onde Deus habita. E que esta casa, irmãos, está edificada sobre uma pedra que é viva, que é poderosa, que é eleita, que é preciosa do Pai, que é fundamental, que é a pessoa bendita de Jesus, pedra que foi rejeitada pelo povo de Israel, mas é a pedra querida, amada pelo Deus Pai, preciosa aos seus olhos, eleita pelo Senhor, que fundamenta, que vem sedimentar o crescimento da comunidade. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, nós não estamos soltos neste mundo. Ele é a pedra, Jesus é a rocha, Jesus é o fundamento. É interessante, irmãos, que Pedro trata nos versos 4 e 5 sobre dois temas interessantes aqui. Não vejamos, irmãos. O primeiro deles é Cristo como sendo a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Cristo é a pedra, não há dúvidas no coração da gente. Cristo é a pedra, Cristo é o fundamento. A igreja não tem dono, o dono é Jesus. A igreja não é de uma denominação, é de Cristo. Somos eleitos pelos méritos de Cristo. Percebam a visão cristocêntrica da mensagem, da palavra, da epístola. Percebem, queridos, como Cristo aqui é apontado, como Cristo é o fundamento de todas as coisas. Então Pedro trata primeiramente como Cristo, como sendo a pedra em que a igreja está sendo edificada, e foi edificada, está sendo edificada todos os dias. Mas há um segundo tema tratado aqui por Pedro, ou seja, os cristãos como pedras desse edifício. Olha para o verso 5. É como se Pedro estivesse visualizando a igreja como um edifício vivo, feito de pedras vivas, que são os crentes, que estão crescendo, que estão apoiados numa pedra viva que é Jesus Cristo. Veja o comparativo que Pedro faz aqui, também, verso 5, vós mesmos. É como se Pedro olhasse para a igreja, vocês, como pedras que vivem. Glória a Deus por isso. Estamos vivos, fomos transformados. Um dia mortos em nossos delitos e pecados. Lembra da ideia bíblica? Mortos em nossos delitos e pecados, mas agora estamos vivos. A venda foi tirada dos nossos olhos. Nós somos novas criaturas, nós somos um edifício espiritual, sois edificados, verso 5, como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Notem bem, irmãos, que texto maravilhoso, igreja, que bênção. Percebem que quem trouxe vida para a gente? A pedra, Jesus. Estamos vivos porque Ele nos deu vida. Estamos caminhando com vida, com alegria, apesar dos pesares, apesar das pandemias, apesar das crises, apesar dos vírus, apesar das dificuldades, apesar dos embates, apesar das tribulações. A vida nas nossas vidas, porque o Deus da vida trouxe as nossas vidas, vida e vida em abundância. Glória a Deus. É como se Pedro estivesse olhando aqui, irmãos, um edifício crescendo, pedras que são colocadas sobre a pedra. Você que é arquiteto, você que tem essa noção de construção, você que é engenheiro, a ideia é que são pedras que são colocadas nessa construção que é viva, que está sendo construída por Deus. E quem vai colocando essas pedras, pastor? O próprio Deus. Aquele que o Pai coloca e fundamenta sobre o seu próprio nome, sobre Cristo, sobre o fundamento. Essa pedra cresce. E é interessante que nesta ideia
Notem bem, queridos, o texto aqui ele não está descomprometido com uma lógica bíblica. Porque a ideia aqui é que devemos nos aproximar de Deus. Olha para o texto. O texto vai dizer o seguinte: chegando-vos para Ele, verso 4. Ou seja, o segredo aqui desse crescimento bem ajustado, que tem vida, é se achegar a Deus. A palavra chegar aqui significa ir e ver de perto. O verbo chegar aqui traz essa conotação: eu tenho que ver de perto, tenho que me aproximar. É um ato de fé, é uma relação com Deus. Não existe uma construção bem fundamentada se esta construção não estiver próxima do fundamento, alicerçada sobre o fundamento. O nosso crescimento se dá porque Cristo é o nosso fundamento. Ele é a pedra preciosa, eleita de Deus, e nós estamos próximos ao Senhor. Irmãos, deixa-me dizer uma coisa, querido. Eu tenho dito a algumas pessoas que na correria desses tempos modernos nós não temos muito tempo, irmãos. O que é que Deus estabeleceu para a gente hoje, esses últimos dias? Você tem tempo. Tempo para a família, tempo para dar atenção a quem você não estava dando atenção, mas tempo sobretudo para dobrar os joelhos para orar, para conversar, para ler a palavra, para ler bons livros, para estudar, para crescer. Esse tempo é um tempo que Deus tem nos ensinado, irmãos. Glória a Deus por isso. E fica para a gente uma lição. Creio que daqui a pouco voltaremos à nossa normalidade, ao corre-corre deste mundo pós-moderno, às lutas, à lida diária. Mas entenda isso, querido, que você possa entender que é um tempo que Deus está restaurando, forjando o nosso caráter. Se aproxime de Deus, chegue-se a Deus, ame ao Senhor Deus, essa pedra que vive, que é poderosa, que é maravilhosa, que nós estamos sedimentados e fundamentados no Senhor. Eu lembrei quando estava preparando esta palavra, irmãos, daquilo que o Senhor trouxe a igreja em Éfeso, quando ele repreendeu esta igreja. Percebam, lá em Apocalipse capítulo 2, o Senhor começa elogiando a igreja, elogiando o trabalho da igreja em Éfeso, elogiando a perseverança da igreja em Éfeso, elogiando o comportamento doutrinário da igreja de Éfeso. Por exemplo, ou seja, eles não se misturaram com a doutrina dos nicolaítas, eles repreenderam, eles exortaram. Mas há uma repreensão de Deus que me chama a atenção. Deus olhou para aquela igreja, pela boca do anjo da igreja, e disse: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Não existe crescimento sadio longe do primeiro amor. Não existe crescimento sadio longe da palavra. E Pedro cita a palavra. Eu quero citar para a gente aqui, a título de embasamento, aqui os versos 6, irmãos, olha comigo, e 7, 6 a 8, melhor dizendo, olha comigo. Ele cita a palavra, irmãos. Ele diz assim: pois isso está na Escritura. Ele trata sobre Cristo, ele trata sobre o fundamento, ele trata sobre esse edifício chamado igreja, comunidade. Mas ele diz assim: isso está sobre a palavra, isso está fundamentado nas Escrituras. Olha para o texto, versículos 6, 7 e 8 nos diz: pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Percebem, irmãos? Pedro, ele traz uma mensagem sedimentada, fundamentada nas Escrituras. Por exemplo, o verso 6 tem sua base no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 16.
O versículo 7 tem a sua base escriturística no Salmo 118, versículo 22. O versículo 8 tem a sua base bíblica em Isaías 8, versículos 14 e 15. É como Pedro quisesse com certeza apontar à igreja: olhem para a Escritura fala sobre isso, a Escritura aponta de forma messiânica que esta pedra, que Jesus seria rejeitado. Mas Jesus foi desejado e é desejado por muitos. E glória a Deus que Deus é desejado de maneira intensa pelo teu coração e pela tua família, e glória a Deus por isso. Quem sabe você não tem desejado o Senhor Deus, você não tem intimidade com Deus. A minha oração é que Deus salve o teu coração. Ele é a pedra, Ele é o fundamento, Ele que traz um crescimento sadio à igreja. Olha que Pedro vai terminar esse texto dizendo: vós, verso 9, porém, versos 9 e 10 para a gente terminar, irmãos. Vós, porém, diferentemente daqueles que rejeitaram, glória a Deus, pelos méritos de Jesus, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, glória a Deus por isso, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Deus para sempre, aleluia. Irmãos, vejam bem, veja como o texto termina, veja como essa perícope, veja como esta sessão termina de maneira abençoada. Além de serem pedras vivas, como já ministramos, o apóstolo Pedro declara que também recebemos uma nova identidade. Lembram? Despojando-vos, nós não mais nos identificamos com aquilo que era a realidade do nosso comportamento antes de conhecermos o fundamento, Jesus, a pedra fundamental. Nós já deixamos isso para trás, ficou. Nós temos novas vestes, glória a Deus. Nós temos uma nova identidade. Todos os elementos, irmãos, note bem, isso é uma informação importantíssima para você. Lembram que Pedro começa o verso 6 dizendo: está na Escritura. Todos os elementos aqui, irmãos, utilizados por Pedro, dos versículos 9 e 10, para apontar quem somos nós, foram retirados do Antigo Testamento, da palavra, da lei, do texto sagrado. É interessante quando nós pensamos sobre isso. Um exemplo, raça eleita. Isaías fala sobre isso, capítulo 43, versículo 20. Sacerdócio real, Êxodo 19, 6. Nação santa, Êxodo 19, versículo 6. Povo de propriedade exclusiva de Deus, Êxodo 19, versículo 5. Interessante que Pedro extrai da palavra, do Velho Testamento, essas características que identificam a igreja. Ele começa dizendo: nós somos diferentes, nós temos novas vestes, nós temos uma nova identidade. Vós, porém, sois raça eleita. Irmãos, é interessante quando nós pensamos sobre quem somos, e glória a Deus por isso. Ele começa dizendo que somos raça eleita. Lembram, assim como Deus chamou o povo de Israel para ser uma nação exclusiva, com um propósito especial entre os reinos pagãos, a igreja também foi chamada diante de um mundo de trevas, um mundo que jaz no maligno, um mundo que não honra o Senhor Deus. Você é um povo escolhido, você foi escolhido por Deus, você é raça eleita. Mas ele diz também: vós sois também sacerdócio real. O conceito, como dizíamos, de sacerdócio, irmãos, vem do livro de Êxodo, onde Deus trata aqui, irmãos, através de Moisés, melhor dizendo, ele disse a Israel: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Pedro extrai essa ideia de sacerdócio lá do Velho Testamento. Nós conhecemos a história, Pedro fala sobre ela. Lamentavelmente Israel negligenciou seu privilégio sacerdotal por causa da apostasia, irmãos, da rejeição do nome de Jesus, a rejeição do Messias.
Mas todo aquele, ou todos aqueles que creem em Jesus como Messias, que confiam nele para a salvação, recebem o privilégio de se tornarem sacerdotes reais diante do Senhor Deus. É o que a teologia defende como sacerdócio universal. Hoje estamos separados fisicamente, mas glória a Deus, você na sua casa, você como líder espiritual da sua casa, você é um sacerdote nas mãos do Senhor, porque a palavra nos diz assim: você pode ser instrumento de Deus, irmã, você pode ser instrumento de Deus nas mãos do Senhor, para a glória de Deus. Abençoe a sua família, em nome de Jesus. Vós sois sacerdócio real. Mas ele diz também: nós somos uma nação santa, irmãos. Verso 9 ainda. Desde o início da epístola, Pedro trata sobre o nosso comportamento de santidade. Nós somos separados. Vós sois nação santa. Lembram da expressão usada por Pedro, que nós somos peregrinos? Desde o verso 1, estrangeiros, estranhos a esse mundo, separados, espalhados no mundo, porém fomos separados e pertencemos exclusivamente a Deus. Pedro irá reiterar esta verdade, dizendo: vós sois nação santa, porque a nossa pátria está nos céus, como diz Paulo em Filipenses 3, versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus. Pedro irá dizer também que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmão, olha aqui para mim, querido, é como se você estivesse aqui no templo. Nós temos algumas pessoas aqui no templo, louvo. Interessante a expressão usada por Pedro: povo de propriedade exclusiva de Deus. Percebem aqui o texto? Percebe que esse texto traz à baila às nossas mentes, ao nosso coração, a história. Deus tem tomado para si o seu próprio povo. A palavra propriedade significa comprar, adquirir por um preço. Deus tem escolhido um povo, e ele usa a expressão propriedade. Ele comprou, ele adquiriu por um preço altíssimo. Jesus morreu na cruz pelas nossas vidas. Paulo irá dizer que ele se fez maldito em nosso lugar. Você é propriedade exclusiva, querido. Você jamais irá se desvencilhar de Deus, jamais. Você pertence a Deus. Pastor, quem sabe você está dizendo: pastor, eu tenho andado tão preocupado com os acontecimentos. Romanos 8, irmão: nada poderá nos separar do amor de Deus. Lembram como Paulo começa a expressão dizendo: se Deus é por nós? Na dúvida, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a morte, nem a vida, nem pandemia, nem vírus. Eu dizia domingo passado: mas pastor, e se a minha vida for ceifada por meio dessa enfermidade? O que é que diz Paulo? Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Aqueles que creem em Deus, ainda que morra, viverá eternamente. Sabe por quê? Porque você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas não para guardar isso para si, irmãos. O texto continua de maneira maravilhosa. Ele diz assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Percebam que Pedro termina o verso 9 dizendo: devemos proclamar. Essa é uma palavra que nós encontramos apenas aqui no Novo Testamento, irmãos. A palavra proclamar, que significa publicar, que significa propagar. Sabe o que Pedro está dizendo aqui para a gente? Disse a igreja em seu tempo, está dizendo para a gente nesta manhã. Pedro quer encorajar a mim e a você, para que venhamos a divulgar Cristo, a propagar aquele que é o Salvador das nossas almas. Nós temos o privilégio, irmãos, de dizer ao mundo que Cristo vive, que Ele é o fundamento, porque nós já experimentamos aquilo que Ele vai reiterar no verso 10. Leia aí em casa, querido, olha comigo. Vós sim, vocês podem proclamar, vós sim, nós podemos pregar a palavra. Ele faz aqui um contraste entre o passado dos cristãos e o presente. E vós sim, vocês não erais povo, vocês estavam desgarrados, como ovelhas que caminhavam para o matadouro. Mas agora,
sois povo de Deus. Lembra da expressão povo de propriedade exclusiva de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, bondade, o favor de Deus, a graça, o favor que nós não merecemos. Vós sim, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia e bondade da parte de Deus. Eu quero concluir esta palavra dizendo para o teu coração que de fato nós estávamos perdidos, sem esperança no mundo. Eu diria que nós estávamos entregues à nossa própria desventura, mas Deus derramou copiosa graça sobre nós. Glória a Deus. E Pedro traz a baila, Pedro traz ao coração daqueles leitores primários aqui do texto, dizendo: olha, vocês podem proclamar as virtudes de Cristo, da maravilhosa luz, porque vocês são povo de Deus, porque vocês foram alcançados pela misericórdia do Senhor. Eu concluo dizendo isso ao teu coração, querido, aproveita as oportunidades. Este é um tempo que Deus tem nos dado para pregar o Evangelho, para ministrar o Evangelho. As pessoas estão carentes, irmãos. Essa semana nós pegamos um violão em uma das noites e fomos à varanda do nosso apartamento e estávamos todos nós cantando, apagamos as luzes, ficamos ali na varanda, pegamos o violão. Eu deixo até como uma dica para você, querido. Nós temos alguns apartamentos na nossa vizinhança, casas, e ali ao som do violão com as vozes, cantamos mais alto na área. O som se propagou e é interessante, as pessoas iam para a janela, olhavam desconfiadas, e cantamos ali 5 ou 6 louvores a Deus, e cantamos e adoramos a Deus. E a nossa oração foi a seguinte: em seguida, Deus, que esses cânticos, que esse louvor a Ti encontre corações que necessitam, que carecem de consolo e de graça. Você toca, querido, no violão, vai para a área, fala da luz de Cristo, fala do amor. Você que é edifício edificado sobre a rocha, você que já alcançou a misericórdia, você que é nova criatura, você que nasceu de novo, proclame a maravilhosa luz de Cristo, porque nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo para a glória do Senhor. Eu quero